Olá, eu sou a Kari do canal Caixa de Histórias e hoje nós vamos abordar o tema Guerra da Reconquista. Durante esse chamado período califal, o sul da Península Ibérica era dominado pelos emires e pelos califas muçulmanos. Já os territórios ao norte ainda permaneciam cristãos, Nos confrontos entre esses reinos cristãos com o Al-Andalus, ora vencendo, como na Batalha de Morcuera, em 856, ou perdendo, como na Batalha de Clavijo, em 860, Al-Andalus ainda conseguiu manter relativamente suas fronteiras, pelo menos por um tempo. Esses conflitos eram bastante frequentes, principalmente naquelas regiões de fronteira, como as cidades de Saragoça, Toledo, Mérida, por exemplo. E já durante a segunda metade do século IX, um desses reinos do norte, desses reinos cristãos, o dos Ástures, conseguiu ainda recuperar de Al-Andalus muçulmano alguns territórios importantes, como Tui, Astorga e Leão, as cidades de Leão, avançando até as regiões de Zamora, Simancas e Toro, no final do século. Já no outro século, no século seguinte, foi representado por um forte freio nesse avanço cristão. Eles pararam de avançar no território de Al-Andalus. Só que os conflitos e as tensões não eram apenas entre os reinos cristãos e os reinos muçulmanos. Havia problemas dentro do próprio Al-Andalus, problemas internos, tensões internas. Eram conflitos sociais entre as partes que integravam a população muçulmana e não muçulmana de Al-Andalus, como, por exemplo, os mulades, que eram os convertidos ao Islã, e os moçárabes, que eram cristãos, mas que viviam em Al-Andalus. Essas revoltas internas, como, por exemplo, a chamada Jornada do Foso, em Toledo, em 807, e o motim de Arrabal, no ano de 818, que acabou sendo reprimido violentamente pelo governo, foram só alguns exemplos dessa instabilidade no território na época. Mas a revolta que foi mais marcante, com consequências mais importantes para Al-Andalus, foi iniciada por um homem chamado Umar ibn Hafzun, em 879. Na época, ele era um mulade insatisfeito com o governo, e essa revolta acabou enfraquecendo significativamente o poder do emir de Córdoba. Além disso, o Umar acabou se convertendo ao cristianismo algum tempo mais tarde e se tornou meio que um símbolo de liderança para os moçárabes, que eram os cristãos. Quando Abd al-Rahman III ascendeu como emir, ele se preocupou bastante com essas revoltas e teve sucesso em suprimir esses movimentos separatistas dos governadores locais, dos governadores de província. Essas lutas internas dentro do Emirado foram diminuindo graças ao trabalho dele. Al-Andalus também voltou a se concentrar em ofensivas contra os reinos cristãos do norte, já que durante esse período de instabilidade, esses reinos cristãos vinham se aproveitando para poder tomar mais e mais território de Al-Andalus, território do Emirado. Eles chegaram até avançar na linha do Rio Douro, esse território que anteriormente era dos andalusos. Mas apesar de todos esses conflitos dentro da península, a maior ameaça mesmo ao Emirado de Córdoba era, na verdade, o Califado Fatímida, no norte da África, porque eles haviam substituído os antigos senhores de Al-Andalus, que eram os califas omíadas, e eles vinham de uma vertente do Islã diferente, o xiita, E como um ato de ruptura, um ato simbólico de ruptura, esse califa, o Abd al-Rahman III, ele se posicionou, se autoproclamou califa de Al-Andalus e rompeu com os fatímidas, oficializando isso através de envio de cartas para os governadores dentro do Emirado. Isso tudo em 929.
A gente não tem como saber o que motivou efetivamente o emir, né, Abd al-Rahman III. Podemos apenas imaginar que talvez fosse uma forma de se posicionar contra o Califado Fatímida em Bagdá, mas não temos como ter certeza. Já na região norte da península, com a mudança do centro político do Reino dos Ásturis para a cidade de Leão, ficando conhecido o reino como Ásturo-Leonês, depois disso, os cristãos da península foram capazes de manter, com alguma dificuldade, essas novas fronteiras, mas não avançaram mais. Também foi no século X que o reino leonês começou a sofrer ataques do Hajib cordovês al-Mansur e começou a perder seu poder, né, a influência, ao menos até a morte do al-Mansur, quando eles finalmente tiveram uma tréguazinha, né, sobre o reinado do Afonso V e depois de Bermudo III. Já o Condado de Castela, como era parte da fronteira do reino ásturo-leonês nessa época, foi ganhando mais e mais autonomia da coroa, né? Sem se desligar completamente, mas podendo se auto-administrar sem tanta influência, né, do governo leonês, graças a Fernão González, né? Essa influência do Fernão González foi tão grande que ele chegou a passar, né, o cargo, né, do governo do condado aos seus herdeiros. E chegou até ter uma de suas herdeiras, a dona Sancha, casada com o rei de Pamplona, Sancho III o Maior. Por volta do ano de 978, um homem chamado Abu Amir Muhammad ibn Abdallah ibn Abi Amir al-Mafiri, ou, na forma reduzida e mais conhecida, al-Mansur, foi nomeado Hajib, algo como um primeiro-ministro para o califa Hisham II, que ainda era muito jovem para governar. E é justamente esse al-Mansur que vai causar problemas para o reino ásturo-leonês, depois de, né, conseguir o cargo. Com o apoio dos berberes e do exército andaluz, al-Mansur, que se tornou um líder autocrata e tinha uma postura religiosa bastante ortodoxa, né, bastante conservadora, ele empreendeu intensivas campanhas contra o norte cristão, né, causou muitos problemas para o reino ásturo-leonês, chegando a saquear cidades como Barcelona, destruiu mosteiros em Sarragún e Eslonza e o de San Milán de la Cogolla, além de invadir Santiago de Compostela. Tudo isso entre 985 e 1002, quando ele acabou falecendo. Terminamos aqui esse segundo episódio e no próximo, o terceiro da série, falaremos sobre a ruína do Califado de Córdoba.